setor de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no Brasil atravessa sérias deficiências de planejamento, regulação e investimento, conforme aponta o novo estudo do Instituto Trata Brasil. De acordo com o levantamento, 32,4% dos municípios brasileiros declaram não possuir nenhuma solução estruturada de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. O estudo busca identificar quais fatores devem moldar o uso da água nos próximos 25 anos e, entre eles, o clima tem papel decisivo, já que há uma tendência de elevação das temperaturas anuais em praticamente todo o país até 2050. Essas mudanças podem afetar tanto a disponibilidade quanto a procura por água nas cidades, pressionando sistemas de abastecimento e exigindo maior eficiência no uso e na gestão dos recursos hídricos. Durante a COP30, os líderes mundiais devem discutir sobre a gestão dos recursos hídricos. E por isso mesmo, a gente conversa agora com a Luana Preto, que é presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Luana, obrigada, por esperar, muito bom dia. É um prazer falar contigo sobre um assunto que é extremamente importante. E a gente aqui nesse pré-COP30 vem falando muito de biocombustível, vem falando muito das florestas tropicais, dos cuidados aí em relação ao ar, a derrubada das árvores, as queimadas. Mas a gente falou pouco, senti aqui que a gente falou pouco sobre água. E eu sei que até hoje, inclusive, alguns dos líderes ali vão falar de oceanos. Enfim, a água também precisa ser lembrada, né? Sem dúvida, a gente fez um estudo que identificou que se a gente continuar crescendo como população, né? Então, o crescimento orgânico da população de uma maneira geral. Se o Brasil tiver um crescimento econômico dentro do esperado e a temperatura do planeta chegar a um aumento de 1 grau Celsius nessa temperatura máxima até o ano de 2050, nós vamos precisar captar muito mais água. A gente vai precisar captar 60% a mais de água nos nossos rios. E, por outro lado, esse aumento da temperatura, ele faz com que a gente tenha uma redução no número de dias de chuvas na média geral do Brasil. E essa redução no número de dias de chuvas faz com que haja uma diminuição no volume de água dos nossos rios. E aí, de um lado, a previsão é que a gente tenha um aumento nesse consumo de água e, de outro lado, uma diminuição no volume médio dos rios, que tende a ser de menos 3,4% ao ano. Ou seja, isso, somado a esses dois fatores, a gente chega a um cenário de ter que enfrentar 12 dias de racionamento de água, na média do Brasil. E quando a gente olha regiões mais críticas, como a região centro-oeste, região nordeste, esse racionamento chega a 30 dias. Então, isso demonstra que o tema água ele precisa estar no centro da discussão. Obviamente que a água ela vem da preservação da floresta. A gente fala que precisa conservar a floresta para que a água seja produzida, para que as nascentes sejam bem protegidas. Mas, por outro lado, a gente precisa também ser mais na distribuição de água nas cidades de uma maneira geral, porque a gente perde hoje 40% de todo o volume de água produzida. A gente tem que usar de maneira mais racional na indústria, na agricultura, essa água dentro da nossa casa, porque senão teremos sim uma previsão muito grande de um colapso lá na frente, de uma necessidade de racionamento que acaba impedindo a qualidade de vida da população. Luana, acho que tem muitas questões aí envolvendo a água que a gente não consegue ter tanto entendimento. Por exemplo, agora a gente falou de racionamento, que já é caótico e é uma situação muito fácil de se entender, pelo menos aqui no Brasil. A gente tem diversas cidades, diversos estados que sofrem com estiagens longas. Então é um assunto que o brasileiro consegue entender. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem ligar que a água também está muito relacionada à energia elétrica, A gente, inclusive, tem, em períodos de estiagem, a conta ficando mais cara, Justamente porque tem diversas formas de produzir energia elétrica que precisa da água. Queria que a gente falasse também um pouquinho sobre isso, Sobre outros problemas que também são simples das pessoas entenderem, que estão vinculados à falta da água, a esse possível colapso, que se a gente não prestar atenção, se os países
do mundo todo não focarem também nessa questão, a gente pode ter graves problemas, por exemplo, com a energia elétrica. Perfeito. Assim, quando a gente pensa no uso da água, né, além do nosso uso para o dia a dia, a gente tem a questão da produção de alimentos. Hoje, 70% do volume de água captado nos rios vem da agricultura, né? Então, a agricultura utiliza 70% do volume de água dos rios. Grande parte desse volume é utilizado também para a produção de energia. Então, nós temos elétricas, né, que utilizam a água como a base para essa produção de energia. A própria indústria, na produção de roupas, na produção, enfim, de vários itens, precisa da água para que isso aconteça, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a questão dos alimentos, se a gente tem um racionamento no uso de água, a gente vai ter uma dificuldade de produção de alimentos no volume que a gente precisa para a população. Isso vai fazer com que esse alimento fique mais caro, né? E a gente tem aí um problema, inclusive, na inflação do país de uma maneira geral. Quando a gente olha a questão da energia elétrica, se eu não tenho mais aquele volume de água disponível para a produção de energia, eu preciso tornar essa energia mais cara para que menos energia seja utilizada, eu preciso racionar essa produção de energia para que haja água para todos os usos necessários. Quando a gente olha a questão de produção de bens de consumo, né? Então, a gente precisa de água para a produção de roupa, a gente precisa de água para a indústria de uma maneira geral. Se não pode utilizar toda aquela água, vai ter um racionamento, vai chegar a ter demissões por conta dessa baixa produção da indústria. Então, todo o movimento da economia do país está pautada na água, né? E também, claro, a saúde e a qualidade de vida. Quando a gente fala de racionamento, a gente fala de não ter água muitas vezes, né? Para, enfim, as questões sanitárias do uso do banheiro, para poder fazer o cozimento dos alimentos, para poder fazer a higiene adequada, né? Então, tudo isso traz diarreia, traz doenças associadas, enfim, a essa restrição, caso ela venha se concretizar de maneira mais constante. Está em um país que também é rico em água, né? É um negócio impressionante o quanto o Brasil tem diversos recursos que já vêm da natureza, né? Inclusive, por isso também é um país que chama tanto a atenção do mundo todo. Mas e os países que já sofrem com a pouca água, né? Que precisam comprar água de outros países, como, por exemplo, o Brasil? Esses, então, vão sofrer ainda mais? A gente sabe que tem diversos países, por exemplo, na Europa, que sofrem isso, mas são países ricos, com recursos. Mas também sairão prejudicados? Ou seja, quem tem muita água também vai sofrer, mas quem já não tem vai sofrer ainda mais? Sem dúvida, a gente vê já algumas notícias, né, de países que estão tendo que racionar muito mais a água, né? A gente olha Israel, a gente olha a questão ali dos Emirados Árabes, a dificuldade que eles têm de ter água na quantidade e na qualidade necessária. Claro que se busca outras formas, né, dessalinização, uso da água do mar, todo esse processo ele acaba ficando muito mais caro, né? Então, para eu conseguir tratar uma água do mar para tornar ela uma água potável, isso exige um custo enorme, né? Então, esses países estão tendo que investir muito mais em novas tecnologias, em outras formas, para poder garantir a água na quantidade e na qualidade necessária. Mas quando a gente olha o Brasil também, né, a gente vê que o Brasil ele tem todo esse volume de água, mas ele é mal distribuído, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a região sudeste sofrendo agora com secas, sofrendo com necessidades de racionamento, é porque grande parte da população do Brasil reside na região sudeste, né, e poucas pessoas residem na região norte, onde a gente tem um maior volume de água, e mesmo lá a gente já vê cenários, né, de eventos climáticos extremos. Então, muitos países sofrem muito mais que o Brasil e estão tendo que investir muito mais para poder garantir água para a população. A grande questão é, vamos ter água a que custo no Brasil, né? E se temos como absorver esse custo
né, de levar água de diferentes fontes para garantir essa água na qualidade e na quantidade necessária. Então,